Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será cabeça dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a casa for pequena, para um cordeiro, então ele o tome a seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme a seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro a vós outros inteiro, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a congregação do ajuntamento de Israel o sacrificará entre as 2 tardes. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na lumieira da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cruo, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a sua cabeça com os seus pés, e com suas entranhas. E nada dela deixareis até amanhã. Mas o que dela ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos serão cingidos, os vossos sapatos em vossos pés, e vosso cajado em vossa mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa de o Senhor. E eu passarei pela terra de Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E farei juízos em todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por vós outros, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor entre vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos, pelo que ao primeiro dia fareis cessar o fermento em vossas casas, porque qualquer que comer levedado, desde o 1º até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao 1º dia haverá santa convocação. Também tereis santa convocação ao 7º dia. Nenhuma obra se fará neles, mas o que cada alma houver de comer. Isso somente adereçareis para vós outros. Guardai, pois, os pães ázimos, porque naquele mesmo dia haverei tirado vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No 1º mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um manolho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e ponde na lumieira da porta e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós outros saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta,
e não deixará entrar o destruidor em vossas casas, para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel em Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor mandara Moisés e Arão. Assim fizeram. E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se houvesse de assentar em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio de meu povo, assim vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Tomai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, seus bolos de massa, atados em seus vestidos sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça em os olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes, e eles despojaram os egípcios. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, quase 600.000 a pé, somente de varões, sem os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, e bois, uma grande multidão de gado, e cozeram da massa que levaram do Egito bolos ázimos, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter-se, nem ainda aparelhar para si comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram em Egito foi 430 anos. E aconteceu, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, sucedeu que todos os exércitos de o Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite de o Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Em uma casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Se algum estrangeiro peregrinar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que está peregrinando no meio de vós outros. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor mandara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu,
naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos.